dia, meus caros. A gente volta aqui hoje a nossa aula. O objetivo da nossa aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a formação da Primeira República no Brasil. A gente vai estudar basicamente os anos de 1889, 1890 e 1891. De antemão, eu digo a vocês que eu não autorizo a publicação e a utilização dessa aula para outros meios que não seja um único estudo de vocês. Correto? Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, na nossa última aula, a gente parou quando terminou lá o processo de proclamação da República, e eu vinha falando com vocês que esse processo ele não contou com uma participação popular efetiva. Portanto, houve a necessidade, por parte desses indivíduos que participaram do processo de proclamação dessa república, pelo processo de derrubada da monarquia dentro do Brasil, construir um campo simbólico para fazer com que esse novo regime político fosse então reconhecido pela sociedade brasileira, pelo povo brasileiro como um todo. É preciso a gente ter em mente que havia uma identificação muito grande da sociedade brasileira, do povo brasileiro com a monarquia. Portanto, era preciso desconstruir essa imagem e construir uma nova imagem. Que república era essa? Mostrar que a república pudesse se afirmar como um regime político dentro do Brasil. E nesse primeiro momento das nossas aulas a gente vai ver um pouquinho a respeito um pouquinho sobre esses símbolos que a República então afirmou em 1889 e 1890. A princípio, a gente tem que ter em mente que houve duas influências para a construção da República Brasileira. Uma influência foi os Estados Unidos da América, que foi tomado como o símbolo desse conceito de república dentro do continente americano. E um segundo exemplo foi a República Francesa, sendo compreendida como uma das primeiras formas republicanas dentro da era moderna, ali depois do processo da Revolução Francesa. Então, esses dois modelos, o modelo francês e o modelo norte-americano, foram tomados como exemplo para elaborar, para pensar essa república dentro do Brasil. E aí o modelo em que mais vai influenciar na construção, nas escolhas políticas brasileiras, é o modelo dos Estados Unidos, sobretudo a ideia de federação dentro dos Estados Unidos, a ideia de independência das antigas províncias, que agora passam a se chamar estados, mas independência para que essas províncias pudessem ter sua própria legislação, pudessem ter o seu próprio governo, tomar atitudes como no caso de pegar empréstimos fora do Brasil, ou seja, ter uma certa liberdade frente à federação como um todo. Então esses dois modelos são tomados como exemplo para a constituição dessa república. E aqui já adianto para vocês uma crítica que foi feita a esse modelo republicano alguns anos atrás pelo ex-ministro, ou pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, ao se referir à formação da República Brasileira, ele falou que um dos problemas da nossa República seria justamente o fato da gente não ter pensado a emergência de uma república a partir das características do Brasil, mas sim pego modelos de república prontos, elaborados e pensados para outros estados, como é o caso dos Estados Unidos e o caso da França, e tentar aplicar esses modelos dentro do Brasil. E aí, segundo o Joaquim Barbosa, a gente acabou tendo um problema, porque a República foi instaurada dentro do Brasil por pessoas que estavam acostumadas com o regime monárquico, tinham sido formadas politicamente dentro de um regime monárquico com a existência do poder moderador. Nesse sentido, o presidente da República ele se acharia com poderes maiores do que os que, de fato, esse presidente teria dentro da República. Ele se acharia ainda com o direito de intervir no judiciário, no legislativo e no legislativo,
efetivo por conta da existência do poder moderador dentro do Brasil. Então essa seria uma característica dessa República Brasileira, justamente por ter se pego um molde dessa República que foi pensado para os Estados Unidos e para a França, e implantado ele num país em que acostumado com a monarquia, acostumado com o poder moderador. E daí teriam surgido uma série de problemas políticos já lá na Primeira República que acabariam refletindo nas atuais circunstâncias políticas do Brasil. E digo que o Joaquim Barbosa não está falando isso para o momento atual, ele falou isso lá atrás, lá em 2012 e 2013. Então ele tentava interpretar aquela realidade pensando nessa fundação dessa República Brasileira. E ele encontra não só esse problema, ele diz que um outro problema do Brasil, além dessa questão de se pensar a República sem levar em consideração as características políticas e sociais brasileiras, um outro problema seria que a política no Brasil ela não é feita para o público, mas ela é feita para o privado. Os políticos e os partidos, quando começam a pensar essa república, não começam a pensar em políticas pensando no bem geral da nação, mas pensando único e exclusivamente nos seus ganhos financeiros, nos seus ganhos políticos e nos seus ganhos pessoais. E aí, então, ele destrincha a fala dele nesse sentido. Mas se alguém quiser conversar a respeito desse assunto, a gente conversa paralelamente depois e tira dúvidas lá na sala. Essa república, quando ela é instalada, então ela vai fazer uso de uma série de símbolos. O primeiro símbolo a ser pensado dentro dessa república é a bandeira. A bandeira existente no Brasil durante a monarquia era essa que vocês estão vendo. Era uma bandeira que representava a casa dos Bourbon, a casa dos Bragança, e trazia uma série de insígnias que lembravam a família real e a realidade dentro do Brasil. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é para o formato geométrico. Aqui a gente tem um retângulo, depois a gente tem essa estrutura aí de losango, triângulo, não sei muito bem aí no meio, e as cores dessa bandeira. O verde dessa bandeira imperial simbolizava a casa dos Bragança, de Dom João VI, e o amarelo simbolizava a casa dos Bragança e dos Bourbons, que vinha da descendência de Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI. Então você tinha as duas casas reais representadas nessa bandeira imperial. Duas casas reais portuguesas que acabaram dando origem à Casa Real Brasileira, sendo representadas nessa bandeira imperial. Quando a monarquia cai, era preciso desconstruir esse símbolo e buscar a elaboração de um novo símbolo para a representação do Estado brasileiro, e é nesse sentido que foi pensada essa bandeira que vocês estão vendo aí. Uma bandeira que trazia em linhas horizontais, nas cores verde e amarelo, e tinha um quadrado lá em cima, na cor preta, com várias estrelinhas. A ideia aqui era que esse quadrado representasse o céu do Brasil no momento, na noite do dia 15 de novembro, na noite da proclamação da República. Essa bandeira ela ficou hasteada um dia, uma noite somente, no Clube Republicano no Rio de Janeiro, e as pessoas não aceitaram essa bandeira, tentaram queimá-la. Por que essa bandeira ela não teve aceitação? Justamente pela existência desse quadrado preto aqui posto, porque, segundo as pessoas que criticaram essa bandeira, ela traria na representação da nação brasileira a lembrança, a recordação dos antigos escravos e agora libertos dentro do Brasil, uma memória que queria se apagar da sociedade brasileira, conforme a gente viu nas nossas últimas aulas, com política até mesmo de branqueamento da sociedade brasileira. Portanto, essa bandeira ela caiu por terra e logo depois se colocou outra bandeira, que é basicamente a mesma bandeira, linhas horizontais em verde e amarelo, e o quadrado que era preto se tornou azul, simbolizando mais uma vez o céu do Brasil. As estrelinhas estariam recordando as unidades federativas, as então províncias do Brasil. Por esse slide, a gente pode perceber que há uma influência clara da bandeira dos Estados Unidos na elaboração dessa simbologia para a República Brasileira. Na verdade, se pegou a bandeira dos Estados Unidos e somente foram trocadas as cores dessa bandeira.
O fato é que esse símbolo ele acabou não pegando, não tendo, pegando no sentido de não ter um apelo popular muito grande. A população não se identificou com essa nova bandeira. Essa nova bandeira foi vista como muito artificial pela sociedade como um todo. É nesse sentido que os republicanos contrataram os serviços de um artista da época, chamado Décio Vilares, que acabou produzindo e pensando a bandeira que hoje a gente tem, essa bandeira, a bandeira nacional. O verde e o amarelo, conservando aqui basicamente a bandeira imperial. Se a gente pegar e fizer uma comparação, a gente tem a preservação desses valores, dessas cores, do formato geográfico da bandeira imperial, tirando as insígnias reais aqui do meio dessa bandeira e colocando esse círculo azul com uma faixa simbolizando com dizeres ordem e progresso. O que os republicanos fizeram foi trocar a simbologia das cores. O verde, que simbolizava a casa dos Bourbon, passa a simbolizar as matas brasileiras. O amarelo, que simbolizava a casa verde, os Bragança, o amarelo que simbolizava a casa dos Bourbon, passa a simbolizar, então, o ouro, as riquezas do Brasil. O azul desse círculo, o céu do momento da proclamação da República, as estrelas seriam justamente as províncias, os estados, e no meio dessa bandeira, uma faixa com dizeres ordem e progresso, que recordaria, conforme a gente viu na aula de quinta-feira, na nossa última aula, que recordaria, então, esses princípios do positivismo, que é a corrente filosófica que está por trás da implantação da República dentro do Brasil, correto? É preciso ter ordem, conhecer essa ordem social, essa ordem política, essa ordem econômica, preservar essa ordem, fazer de tudo para manter essa ordem, e só assim esse país caminharia rumo ao progresso, ao crescimento, ao desenvolvimento. Anos mais tarde, quando a República começa a sofrer críticas da sociedade como um todo, já em meados da primeira década do século XX, 1900 e pouco, a gente começa a perceber na sociedade, e a gente começa a perceber na sociedade as críticas, então, a esse regime republicano, surge um discurso que critica essa bandeira, e surgem charges afirmando que o Décio Vilares não tinha tanta criatividade para produzir esse símbolo e acabou, então, olhando para uma lata de sardinha que tinha na época e que tinha esse nome, Ordem em Progresso, e colocando o nome, a marca da lata de sardinha na bandeira brasileira. Mas isso é só uma história, isso é uma caricatura, foi uma história criada para se criticar a República, mas ela existiu, de fato, essa narrativa ela existiu para poder desqualificar esse símbolo republicano que vinha, então, sendo afirmado naquele momento. Por parte do hino, que era outro símbolo nacional muito importante para se afirmar naquele momento, a sonoridade do hino, se vocês forem buscar, ele lembra muito a Marselhesa francesa, então a ideia do hino ela parte desse hino a Marselhesa e foi elaborado para substituir o hino nacional brasileiro. Então a ideia era que o hino que hoje nós chamamos de hino da Proclamação da República fosse o hino nacional. Só que acabou não pegando, acabou não tendo popularidade, não tendo apelo popular, e o que prevaleceu foi o hino nacional, que já era cantado, que na verdade vangloriava a figura de Dom Pedro I como herói da independência. Se a gente parar para pensar, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Então, o hino nacional brasileiro ele recorda a todo o tempo esse pai fundador que era o Dom Pedro I, que funda também a monarquia, que a República acaba destronando e acaba querendo fazer por se esquecer. Então, os republicanos queriam substituir esse hino nacional por esse, mas acabou não pegando. Esse hino, o hino da Proclamação da República, hoje poucas pessoas conhecem, porque a gente pouco perpassa por ele e tal. Ele ficou conhecido muito na década de 1980 e 90, sobretudo pelo samba da Imperatriz Leopoldinense de 89, que recordava justamente os pontos
pontos principais desse hino. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas na tempestade, daqui usamos a tua voz. Então, quando no centenário da proclamação da República, ele virou um samba que acabou fazendo sucesso no Brasil nas décadas de 80, final da década de 80, início da década de 90. O herói nacional. Quem que seria o herói para substituir as figuras de Dom Pedro I e Dom Pedro II dentro do Brasil? E aí despontavam algumas figuras importantes. A primeira delas era Marechal Deodoro da Fonseca, que teria sido o indivíduo responsável pela proclamação da República. Mas aí você tem um problema, porque a historinha de que ele entra com seu cavalo branco, decreta a República, destrona o imperador, é uma narrativa também construída pela República nesse momento, porque o Marechal Deodoro ele era um monarquista que custou para poder, de certa forma, ingressar nesse discurso republicano, para poder ceder à causa republicana. Então, ele não tinha tanta popularidade e nem simbolizava todos os anseios da República como um todo. Ele simplesmente teria sido o cara responsável por anunciar a Dom Pedro II, por meio de uma carta, que ele tinha sido retirado do trono. Aqui a imagem fatídica do Deodoro proclamando a República, uma imagem que na realidade nunca existiu, uma narrativa que na verdade é uma construção. Por outro lado, a gente tinha a figura do Silvio Jardim, que liderava o grupo dos mais rebeldes, aqueles que eram favoráveis à instauração da República por meio de um golpe, mas não tinha apoio, não era muito bem visto por todos os evolucionistas, por aqueles republicanos que pretendiam chegar à República por meio de eleição, por meio de uma atitude mais democrática. Tinha também a figura do Benjamin Constant, que foi o responsável por difundir os ideais positivistas dentro da Escola Superior de Guerra, que era muito respeitado entre parte dos republicanos, mas tinha uma oposição, sobretudo, dessa ala mais radical, favorável à implantação da República por meio de um ato popular, de rebeldia e tal. Entre todas essas figuras, acaba despontando uma na memória aí desses republicanos, que é a figura do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, que participou ativamente do processo da Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira, e os republicanos daquele momento identificaram no Tiradentes um cara que tinha ideais republicanos, que lutava por esses ideais republicanos, ou que lutou por esses ideais republicanos no final do século XVIII. E não só lutou contra esses ideais republicanos, como lutou também contra a corte portuguesa. Lutou contra a Dona Maria I, que era então mãe de Dom João VI. Então, de certa forma, ele representa essa luta contra a monarquia. E aí ele é chamado nesse momento para assumir essa figura de herói da República Brasileira e herói do Brasil, porque teria lutado pela República e, além de lutado pela República, lutado pela independência do Brasil. É aqui também que se constitui uma narrativa que associa a Inconfidência Mineira a um protótipo de luta por independência dentro do Brasil, o que na verdade não passa de uma... Hoje os historiadores não veem mais do que isso, mais do que uma narrativa construída nesse período, conforme a gente viu o ano passado. A Inconfidência Mineira, ela lutou muito mais por interesses pessoais dos inconfidentes que estavam nela participando, do que de fato por interesses de formação de um Brasil independente. Se falava em independência e república, mas em um âmbito mineiro, em um âmbito daquela região ali. Lutava-se muito mais contra a questão do autoritarismo português e da alta cobrança de impostos do que pela independência do Brasil. O fato é que a República identificou no Tiradentes esse cara que teria lutado pela independência do Brasil e pelos valores republicanos naquele momento, e quis torná-lo esse herói da República de então. E aí, então, foi feita uma série de imagens, uma série de produções de narrativas escritas, mas sobretudo narrativas imagéticas, para permitir que esse herói ganhasse popularidade, para que a população se reconhecesse nesse herói e aceitasse esse herói brasileiro. É aí que vão entrar associações feitas por esses artistas, e mais uma vez Décio Velázquez,
Vilares entre a figura de Tiradentes e a figura de Jesus Cristo. Os republicanos sabiam que a sociedade brasileira era muito religiosa e muito católica. Então, uma das formas encontradas para fazer com que a figura de Tiradentes ganhasse popularidade foi associar a imagem dele à imagem de Jesus Cristo, porque dessa forma haveria uma maior identificação da população, da sociedade como um todo, com esse herói então construído. E essa imagem do Décio Vilares aqui, essa pintura do Décio Vilares Tiradentes, que hoje está no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, ela acaba... para mim, ela é muito significativa dessa tentativa de associação entre a imagem de Tiradentes e a imagem de Jesus Cristo, a imagem canônica de Jesus Cristo. Se a gente observa, Tiradentes talvez fosse muito mais parecido com essa primeira imagem do que com essa, mas acabou sendo essa a imagem que pegou, que foi para os livros didáticos. Outras imagens, outros pintores fizeram as suas representações, aqui é o fato, Martírio de Tiradentes e Aurélio Figueiredo. Repare, olha como que o padre ora pela alma de Tiradentes. Aqui a gente tem a figura do carrasco que chora, que não quer de forma alguma matá-lo, e ele olha para o céu aqui, convicto que tinha cumprido a sua tarefa e vai ser enforcado nesse momento. A gente tem inclusive as pombinhas aqui que lembram esse imaginário mais religioso. E uma imagem muito icônica da figura do Tiradentes, que também feita pelo Pedro Américo, que também está no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Esse quadro, ele é um quadro gigantesco, é um quadro de uma parede como um todo, e ele choca muito quando você chega perto dele. Eu vi esse quadro 2 vezes na minha vida. A primeira vez eu devia ter uns 8 anos de idade, e ele me chocou muito, porque ele apresenta o Tiradentes em pedaços. Pedro Américo, na verdade, ele faz uma representação desse herói que não é uma representação nada agradável de ser vista. Tiradentes é apresentado com as suas vísceras, com a perna dele aqui fincada nesse gancho, enganchada, a cabeça ensanguentada. Então ele apresenta esse herói aos pedaços. Portanto, essa imagem, esse quadro do Pedro Américo, a princípio, ele não ganha grande popularidade dentro do Brasil e por conta disso acaba ficando aí no submundo das artes a princípio e não sendo tão valorizado pelos republicanos. Mas o Pedro Américo não deixa de reforçar esse caráter religioso, essa associação entre Tiradentes e Jesus Cristo. Repare aqui na proximidade da cabeça, perto da cabeça de Tiradentes, ele põe o crucifixo de Jesus Cristo para poder tentar fazer, de certa forma, essa associação. Então, esse quadro, essa foi a representação. O herói da República acabou sendo Tiradentes. Dessa forma, você tinha a bandeira, você tinha um hino à República, você tinha uma nova bandeira, um hino à República, e agora um novo herói para poder construir esse novo regime político. Correto? Passamos agora a uma outra discussão, a um outro debate que perpassa os historiadores e vai perpassar a vida de vocês enquanto estudantes, que é entender se a proclamação da República ela foi um golpe ou foi uma revolução. Então, para isso, a gente tem que entender os conceitos. O que é golpe e o que é revolução? Revolução, conforme a gente viu o ano passado, é um processo que envolve violência, que envolve mudanças e mudanças estruturais muito fortes. Então você teria uma mudança social, uma mudança política. Por isso, alguns historiadores vão afirmar que a proclamação da República foi uma revolução, porque houve uma mudança de regime político, mas não houve uma mudança nas estruturas políticas e nas estruturas sociais dentro do Brasil. Embora o regime tivesse mudado, a gente só tem a saída do imperador, a saída da família real e a substituição por pessoas que já estavam dentro desse governo, como é o caso do próprio Marechal Deodoro, que circulava ali essa cúpula monárquica nos finais da monarquia dentro do Brasil. Portanto, há um outro discurso que relaciona a proclamação da República à ideia de golpe. Quando eu falo por golpe, eu estou falando de uma ruptura imediata, sem que haja necessariamente uma alteração dessas estruturas, uma mudança muito drástica. Então é uma ruptura violenta, a princípio violenta, que
que muda o sistema político, que muda, que tira os antigos governantes e os substitui por outros, mas sem fazer alteração na estrutura de poder e na estrutura de comando daquele país. Nesse sentido, tendo esses dois conceitos por base, eu, Leandro, enquanto historiador, eu estou muito mais ligado à linha de historiadores como Emília Viotti da Costa, como José Murilo de Carvalho, que tomam a proclamação da República como o primeiro grande golpe militar da história brasileira. Porque a proclamação da República, ela envolveu uma ruptura muito drástica do regime monárquico. A gente tem uma ruptura drástica do regime político, a substituição da monarquia pela república, mas sem alterar drasticamente as estruturas de poder e de comando e, sobretudo, a estrutura social do país. Então a gente tem um regime político que se altera, passa do império, com poder centralizado, para uma república federativa. Mas não há uma mudança nas estruturas do país. A estrutura política permanece a mesma, os antigos deputados vão permanecer no comando, as antigas elites elas vão permanecer no comando, as pessoas que estavam submetidas a esse processo político vão continuar submetidas a esse processo político. O Brasil continua dependente de uma agricultura cafeeira, não há uma mudança, a princípio, nessa política industrial dentro do Brasil. Então, as estruturas políticas, econômicas e sociais, elas permanecem. Não há uma mudança efetiva. A única mudança que a gente tem seria a substituição desse regime político do Império para a República, mas mantendo muitas das peças, dos atores políticos que a gente teve ao longo do Império Brasileiro. Correto? E aí, para poder exemplificar que o que eu estou falando não é só um achismo meu, ou não é só uma ideia, um pensamento meu, eu trouxe aqui um parágrafozinho da obra da Emília Viotti da Costa, que é uma das obras mais referenciadas quando se fala desse processo de transição, a obra dela da monarquia à república, que trata justamente esses passos da transição da monarquia para a república. Ela vai dizer o seguinte, que o ano de 1889 não significou uma ruptura do processo histórico brasileiro. As condições de vida dos trabalhadores rurais continuaram as mesmas. Permaneceram o sistema de produção e o caráter colonial da economia. A dependência em relação aos mercados e capitais estrangeiros também permaneceram, segundo a Emília Viotti da Costa. Então, o que ela quer dizer com esse parágrafozinho dela é que, embora o sistema político tenha mudado, não há uma ruptura com o processo histórico em andamento que a gente já percebia antes da queda dessa monarquia. As condições de vida dos trabalhadores continuam as mesmas, as condições econômicas elas continuam as mesmas, mesmo quando se fala assim, houve uma maior urbanização no período republicano. Mas conforme a gente viu na nossa última aula, essa urbanização, esse processo de industrialização, ele já estava em curso no processo sob o regime monárquico. Então há uma permanência dessa estrutura, não há uma ruptura tão drástica. Por outro lado, aqueles historiadores que se ancoram na ideia de revolução e falam que a proclamação da República foi uma revolução, eles são, sobretudo, historiadores ligados a uma vertente de narrativa que foi construída muito pelos próprios republicanos no início dessa República, que afirmam que a República ela trouxe uma nova forma de governar e trouxe uma maior liberdade para a sociedade brasileira como um todo e para a política brasileira. Então, esses historiadores eles defendem que a proclamação da República significou uma vitória dos grandes estados brasileiros, das antigas províncias, daquele antigo partido liberal, dessas pessoas que queriam mais autonomia governativa para essas províncias, pois a forma federativa dava a eles ampla autonomia, com a possibilidade de contrair empréstimos externos, constituir forças militares próprias e uma justiça estadual. Então, nesse sentido, para esses historiadores, a proclamação da República teria sido uma revolução por instaurar justamente um regime que permitiu maior liberdade para essas províncias, correto?
Houve isso, houve, mas essa outra vertente de historiadores que afirma que tem essa visão do golpe, dizem que isso foi resultado do processo, mas que não significou uma mudança tão drástica assim na realidade política e na realidade econômica e social dentro do Brasil. Bom, por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui nessa nossa aula. Eu peço que vocês se dirijam à pasta de avaliações. Lá tem uma avaliação que vai ficar aberta hoje e amanhã para que vocês possam responder. Tem um textozinho de uma historiadora e como base para a resposta e que ajuda a refletir muito sobre essa ideia de autonomia dessas províncias, desses estados na Primeira República dentro do Brasil. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma colocação a fazer, eu estou lá na salinha no Google Meet à espera de vocês, tá? Uma boa aula e uma boa semana para vocês. Obrigado.